Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 13. Hoje nós encerraremos a exposição do capítulo 13. Nós iniciamos as exposições em 6 de julho de 2021. Portanto, há quase um ano e meio no Evangelho de Lucas, falando a respeito da salvação do Senhor Jesus Cristo. Alguns podem pensar, puxa, mas tanto tempo num livro da Bíblia, e olha que nós não estamos estudando exaustivamente. Nós estamos adequando ao contexto do culto. Hoje pela manhã, na classe que eu dei aula, foi até falado sobre isso. Uma das alunas disse, olha, e um dos alunos também disse, a riqueza da exposição sistemática, porque são textos que geralmente a gente não vê num culto de domingo à noite. Geralmente são textos selecionados, então é todo o conselho de Deus sendo exposto. Então, vamos abrir no capítulo 13, a leitura será do verso 22 ao verso 35. Antes da leitura, nós vamos orar rogando as bênçãos de Deus na exposição da Escritura. Vamos orar. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor essa noite. Te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui, esse momento de adoração solene, de ajuntamento solene da tua igreja. Louvamos-te, ó Pai, pelos cânticos, pelas orações, a oportunidade, o privilégio de estarmos na congregação do teu povo, para juntos rendermos a ti ações de graças e reconhecermos quem tu és, o teu poder, especialmente a tua ação maravilhosa de salvação dispensada a nós. E suplicamos, ó Deus, que nesse momento de exposição da Sagrada Escritura, os nossos pensamentos, as nossas mais profundas afeições estejam direcionadas, voltadas para a tua vontade que será propalada essa noite. Tenha misericórdia de cada um de nós. É com temor e tremor que nos apresentamos nesse dia do Senhor para adoração. É com temor e tremor que dispomos os nossos ouvidos a recebermos a tua palavra. Ó Deus, sê propício a nós, pecadores. É o que nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a temática dessa noite é uma santa convocação. É uma santa convocação a pecadores. Eu confesso para os irmãos que acho que é o sentimento comum do nosso conselho. Nós enfrentamos muitas dificuldades na igreja. Dificuldades que a igreja não toma conhecimento. E eu acredito que, de certa forma, o couro está grosso para suportar muitas pancadas, mas um coração impenitente é difícil. É algo que mexe com a gente, o sentimento, a sua percepção sobre a dureza de coração de um povo. Então, nós vamos proceder à leitura bíblica, Lucas, capítulo 13, verso 22 até o fecho do capítulo, que diz assim, Lucas 13, 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jerusalém, a direção da sua crucificação, da sua morte. Estava nessa direção. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais as iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós, lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo,
Há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão os últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Ele não morreria naquela cidade, naquela aldeia, mas morreria em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, são passagens conhecidas e talvez essa noite você se pergunte que tipo de lição vai sair desses textos para a minha vida, para uma pessoa, talvez até crente, velho de igreja e que já conheço todas as direções de aplicações que o pastor vai caminhar, trilhar. Eu não vou aqui inventar a roda, definitivamente não. Mas na palavra de Deus há sempre algo a aprender, porque a palavra de Deus é rica, é profunda, é pertinente, é atual, e ela é uma espada cortante ao ponto de dividir juntas e medulas e revelar o que está no nosso coração. É o único meio pelo qual nós seremos instruídos num caminho seguro. Você pode procurar especialistas de várias naturezas. Quando eu estou num aconselhamento bíblico e eu preciso de um profissional da área de saúde, eu sempre digo para o aconselhando: é um tratamento complementar. Sua tábua de salvação não é o psicólogo, não é um remédio, não é um medicamento. A sua tábua de salvação é Cristo. É Cristo. O que vem é assessorando. Então, muitas vezes pensamos que nos diversos conselhos vamos encontrar o caminho. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar o caminho de vida. Aqui a guisa de introdução, irmãos. O processo de preparação para vagas em universidades públicas, nós estamos aí com 2 finais de semana que os nossos jovens se envolvem nessas provas do processo seletivo, tão temido, tão esperado. Tanto no processo de preparação para entrar em universidades públicas ou ter uma bolsa numa faculdade particular, como para cargos e funções públicas, nós sabemos que o processo de preparação é muito difícil. Demanda tempo, demanda investimento, demanda estudo, demanda ansiedade, demanda ficar olhando os editais, lendo exaustivamente editais, procurando um local que você se identifique mais. Agora você imagina investir tempo, dinheiro, extrema dedicação na preparação, mas no dia da prova, você conseguir chegar 1 minuto atrasado. Você está preparado para realizar a prova, mas você chega 1 minuto atrasado. E geralmente esses porteiros são muito rígidos, ímpios, cruéis. Eles não estão se importando tanto que você estudou, tanto que você se preparou. Eles estão com um reloginho ali, ó. Bateu o horário. É igual o vigilante do banco, já viu? O pessoal desesperado chegando, ele só aperta aquele botão, acabou. Você não entra. Meus irmãos, as pessoas não pensam sobre o caminho estreito. Elas não param para pensar com a devida dedicação sobre o caminho estreito. O que esse texto, inicialmente, do verso 22 ao 30, está nos ensinando é adentrar os portões da eternidade exige de nós uma extrema
dedicação. Eu creio na absoluta soberania de Deus na salvação, não duvido disso. É Deus quem abre o nosso coração para que entendamos o nosso entendimento, mas uma vez que isso acontece, nós saímos da condenação, somos salvos, mas nós estamos na santificação. E é aqui que a coisa começa a ficar complicada, que muita gente não entende. E Jesus está falando a respeito disso aqui. Jesus está falando desse esforço necessário. Então, essa noite, a nossa temática é uma santa convocação. São duas lições que nós vamos extrair desses dois trechos das Escrituras, da Escritura que nós lemos essa noite. A primeira lição, a porta estreita do reino, versos 22 ao 30. Enquanto o Senhor percorria as cidades da Galileia e Pérea, um homem lhe fez uma pergunta muito importante. Senhor, são poucos os que são salvos? E Jesus responde de uma maneira um tanto quanto esquisita. Ele responde, esforçai-vos. Esforçai-vos. Não que a salvação tenha mérito do nosso esforço, mas no sentido de que a salvação deve ser a nossa prioridade de vida. Isso deveria ocupar toda a nossa atenção, toda a nossa apreensão. E essa pergunta pode ter sido feita por diversas motivações, e nós vamos destacar algumas, e não sabemos exatamente qual foi a motivação dessa pessoa. Talvez nessa pergunta estava implícita a concepção de que os judeus estavam automaticamente salvos da condenação eterna e que não havia esperança para os que não eram judeus. E às vezes tem crentes que entendem errado os capítulos 8, 9, 10 de Romanos, dizendo que Deus tem um mistério com Israel e que vai salvar Israel. Não mesmo. Mas na cabeça de muitos judeus daquela época, só pelo fato deles aderirem às ordenanças, deles se submeterem a um ritual, deles serem, digamos, membros de uma igreja, eles já eram salvos. Não demandava da parte deles nem um esforço, nem um empenho, apenas ser um crente nominal, atualizando para os nossos dias. Talvez a motivação da pergunta dele fosse essa. Talvez a motivação da pergunta dele fosse que pessoas que não seguiam à risca os preceitos e o legalismo do judaísmo estavam automaticamente excluídas da salvação. E também, a pergunta dele pode ter sido uma pergunta honesta. Talvez ele estava preocupado com o seu destino eterno. E ele queria saber do Senhor, são muitos, Senhor, que serão salvos. Jesus respondeu à indagação dizendo ao homem para se esforçar para entrar no reino. Esforçar aqui, os melhores comentaristas, estudiosos dessa expressão esforçar-se que surge aqui no texto, é sinônimo de agonizar. Agonizar. É uma pessoa que está no esforço extremo para ter vida, pedindo socorro. E Jesus diz, esforcem-se por entrar no reino de Deus. É algo que consome muita energia. Era uma expressão utilizada para alguém que havia ido engajar-se em combate de guerra, agonizando na guerra, lutando por seu país, lutando por sua nação, defendendo sua bandeira, defendendo seus compatriotas, e para isso disposto a morrer. Entrar em agonia para que algo aconteça. Jesus disse a João que o reino dos céus é conquistado por esforço. Mateus 12, 2. Às vezes nós reformados evitamos essas expressões. O reino dos céus é conquistado por esforço. A mesmíssima expressão que ele usa aqui. Em Hebreus capítulo 4, verso 11, nos é dito o seguinte: esforçai-vos para entrar no descanso de Deus. Descanso, sinônimo de salvação. Esforço de novo. A mesma palavra. A salvação é pela graça. É um ato gracioso de Deus, parte de Deus. Mas demanda de nós um esforço e uma vigilância tremenda. Jesus alertou seus discípulos. Ele disse, vigiai e orai, porque o espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Eu nunca me esqueci de um crente velho, da primeira igreja que eu pastoreei. Quando eu falo velho, ele deveria ter uns 75 anos. E quando eu falo velho, não é pela idade, é porque ele era velho de igreja mesmo. Desde criança, ele era presbiteriano. E ele entrou numa situação de pecados, e eu falei assim, mas meu irmão, eu sou tão novo para te exortar, admoestar, mas essa situação não está certa. O irmão precisa mudar. Ele disse, pastor, o senhor sabe como é que é. A carne é fraca. É bíblico. Eu disse para ele, mas o espírito é forte. A carne é fraca, mas o espírito é forte. O Espírito Santo está alertando, está usando pessoas, está mostrando situações. Se você está escondendo de alguém, é porque não é correto. Se você precisa ocultar, é porque não é correto. A porta do reino é estreita, mas o mais vil dos pecadores pode passar por ela. É para ser acessada de forma imediata e não deve se postergar para isso. Jesus nos faz alguns alertas sobre a necessidade de agonizarmos pela redenção. Então, ele coloca que a mera curiosidade sobre as realidades eternas não nos salvará. Aquele homem estava curioso para saber se havia muitas pessoas salvas. Versos 25 e 26 são alertas para aqueles que apenas estão próximos, são simpáticos, mas que não entraram ainda no mar. Você já imaginou viajar de Brasília para o litoral e você não colocar nem o pé na areia e você nem colocar o pé no mar? Eu não entro, tá, irmãos? Eu não nado. Se eu entrar lá, eu morro afogado e Carol fica viúva e, enfim, os irmãos vão ficar sem pastor. Não entro, eu não arrisco. Eu não nado. Mas eu não consigo chegar no litoral e não pôr o pé na areia e não entrar ali no mar, ficar ali brincando, com segurança, claro. Se tiver um lugar fundo, eu fico longe. Carol nada, ela vai, né? Enfim, eu não. Eu falo para ela, ó, se eu afogar aqui, você me salva. Você me dá uma cacetada aqui, eu desmaio e você me tira daqui. Mas imagine só, você vê toda aquela maravilha do reino de Deus sendo descrita, sendo pregada, sendo propalada, e você não entrar, e você não chegar. Então a mera curiosidade sobre essas realidades, você já sabe que a vida não acaba aqui, você sabe que existe eternidade, você sabe que existe culpa, que existe pecado, e o que que falta? O que que falta para entrar no mar? A porta que leva ao reino de Deus é estreita, o que Jesus ensina aqui também. É estreita porque as condições que Deus exige para que o homem seja salvo estão muito além da nossa capacidade. Exige que creiamos em Cristo a despeito do que ocorra conosco, que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E próximo não é amigo, é próximo. Que nos engajemos no processo de santificação por livre volição, por livre vontade, lutando contra os nossos desejos carnais, lutando contra a nossa carne. E quem é capaz de fazer essas coisas? Quem é capaz de vencer a vaidade do próprio coração? Quem é capaz de amar o outro como a si mesmo? Às vezes não conseguimos amar o cônjuge, que é a pessoa que nós temos mais intimidade. Nós não conseguimos amar adequadamente o cônjuge. Imagine o próximo, um desconhecido, alguém que nós não temos intimidade. Meus irmãos, quem é capaz de fazer isso? Por isso, da necessidade de esforço, da agonia. Aqueles que vivem na prática da iniquidade não entrarão no reino de Deus, ficarão fora das bodas do Cordeiro. É a sequência do texto. O texto nos traz uma imagem sobremodo assustadora. Uma pessoa chorando e rangendo dentes. Você já parou para pensar nisso? Ela vendo algo que ela poderia ter conquistado, que foi dada a ela a oportunidade, mas ela insistiu em caminhos obstinados, achando que Deus iria aceitá-la do jeito que ela é, sem ela mudar. O que muitas vezes nos é pregado hoje, não na nossa igreja, mas em muitos meios evangélicos. Deus aceita tudo. Não, Deus não aceita tudo. Deus não aceita do jeito que você está.
Deus muda a nossa vida conforme a imagem do seu Filho. E muitas pessoas estão se enganando. Agora imagine, você vê aquela maravilha, a ideia é que esses condenados estão vendo as bodas através de alguma janela, eles estão vendo alguma coisa. E o lamento é tamanho, que eles choram e rangem os dentes. É uma imagem assustadora. O Senhor fala daqueles que virão do ocidente, oriente, do norte, do sul e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Esses são os não-judeus. Na pergunta do homem pode estar implícito isso, que só os judeus, são poucos os que serão salvos, ou seja, só os judeus serão salvos? Só os judeus? E Jesus diz, provenientes de todas as tribos, raças, línguas e nações, como diz Apocalipse 5:9. Sendo eles os últimos, virão a ser os primeiros, e os judeus, com todos os privilégios que desfrutaram por terem rejeitado o Messias, virão a ser os últimos. Vivemos dias em que se fala de uma pluralidade da tolerância. É o que é pregado pela sociedade. Mas já observaram que tudo é aceitável, menos o cristianismo. Tudo é pintado como belo, como bonito, mas a partir do momento que você fala que é um cristão ortodoxo, que crê na Bíblia, pronto. A tolerância acaba. O cristão recebe a pecha de fundamentalista, que defende a visão tradicional heterossexual de casamento. O cristão defende a concepção bíblica da bioética, da ética, da moralidade. O cristão é contrário ao aborto e a favor da vida. Quando o cristão se posiciona dessa maneira, o mundo não aceita. Pluralidade, tolerância, chamada tolerância religiosa, não. Vivemos a intolerância da tolerância em relação ao cristianismo. A porta é estreita. Quando eu vejo isso, a verdade que o Senhor disse, a porta é estreita, a porta vai contrariar a minha vontade, a minha visão de mundo deturpada, vai me confrontar a cada dia. Então, além da porta ser estreita, a porta do reino, uma outra lição, a última, está expresso no texto, versos 31 a 35, a coragem e a compaixão do nosso Cristo. Coragem e compaixão do Senhor. Aqui na sequência, alguns fariseus disseram para Jesus sair da jurisdição do governo de Herodes, porque este queria matá-lo. Herodes Antipas era um homem imoral, ímpio, um assassino. Ele era conhecido por sua maldade. E quando ele ameaçava, ele cumpria. Os fariseus não tinham nenhuma simpatia por Herodes. Eles não gostavam. Mas para vencerem a Jesus, se uniram a ele e aos seus seguidores. Há trecho nos evangelhos que diz que num determinado momento eles decidiram matar a Jesus e eles se associaram à malandragem. Essa é a expressão que está lá na Bíblia. Ao que havia de pior na sociedade, a pistoleiros, a matadores de aluguéis, para pegar o Senhor Jesus e matar. E Jesus sabia de tudo isso. É assim que o mundo trata os seguidores de Cristo. Não espere tapete vermelho. Não espere ser aplaudido. Quando você começa a trazer à tona as verdades do reino, isso vai atrair antipatia. É automático. Isso vai incomodar, é um discurso que incomoda. O desejo dos fariseus é que Jesus chegasse logo a Jerusalém, porque ali em Jerusalém havia o Sinédrio, o poderoso Sinédrio, o tribunal, o Supremo Tribunal Federal do Judaísmo. E não é uma mera, vamos dizer assim, esqueci a expressão, mas esse Supremo Tribunal do Judaísmo teria poderes para prender Jesus e encaminhá-lo para um julgamento mais severo, que de fato aconteceu.
e eles estavam ávidos para que Jesus chegasse a Jerusalém e a ação de Jesus fosse colocada, fosse terminada. Jesus manda um recado de volta a Herodes, um assassino, um ímpio. E ele diz: ide e dizei a essa raposa. É dessa forma que Jesus se dirige a Herodes, o grande vilão daqueles dias. Ide e dizei a essa raposa. Não há aqui palavras de bajulação, nenhum tipo de palavra de bajulação. Ide e dizei a essa raposa. Raposa é alguém ardiloso. Deixa eu dar essa água aqui para a dona Claudina. Pega aqui, Paulinho, passa para ela. A dona Claudina lá. Meus irmãos, a raposa, ela está bem, irmãos, é que ela deu uma tossida aqui, então está bem. Ide e dizei a essa raposa, alguém manipulador, que se valia da sutileza para enganar pessoas. Jesus o tratou com desprezo. Meus irmãos, essa foi a única pessoa que o Senhor tratou com desprezo. O desprezado de Deus, o desprezado pelo mundo na cruz, nós temos um único momento em que ele trata alguém com desprezo que era uma autoridade máxima. Mais tarde, Jesus é levado preso a Herodes, e Herodes pensa que Jesus era mais uma atração de circo da sua corte. E Herodes diz a Jesus: estava ansioso para te conhecer. Estava ansioso. Faz um sinal aí. Cura alguém. Estou curioso para saber sobre o seu poder. E a Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio. Mais uma vez, o desprezo. Lá no capítulo 23, versos 8 a 9, Jesus não lhe diz nenhuma palavra. É simplesmente desesperadora a situação do homem a quem Jesus não tem sequer uma palavra a dizer. Uma palavra a dizer. Jesus deixa claro que a sua morte não seria na Galileia, naquele povoado, mas a sua morte seria em Jerusalém. Sua morte seria não seria o triunfo da maldade, mas era uma entrega voluntária para a redenção em cumprimento de propósitos divinos, soberanos. E Jesus lamenta. Jesus lamenta sobre Jerusalém. Meus irmãos, Jerusalém até hoje é um símbolo para os judeus. Tem um salmo, eu esqueci agora qual é o salmo, mas que fala que na cidade do nosso Deus, o seu santo monte, na cidade do nosso Deus estão os seus testemunhos portentosos. Na cidade do nosso Deus está o seu templo, onde o povo aflui para adorar. Na cidade do nosso Deus, esse povo que está espalhado por toda a face da terra flui em determinadas épocas do ano para adorar, para estar unido em comunhão diante do Deus Todo-Poderoso. Jerusalém era um símbolo para os judeus, denominada Cidade Santa. Não é mais, tá, irmãos? Se você pode ir lá no Oriente Médio, se você tiver condições, vá a Jerusalém, mas não com essa perspectiva de que é um local santo. Não existe isso. Não existe solo sagrado, esse negócio de solo sagrado também, ainda mais aqui no Brasil, tá? Não tem nada disso. O que existem são corações dedicados e consagrados a Deus. Mas Jerusalém era esse símbolo. E Jesus chama essa cidade santa de assassina de profetas. O lamento de Jesus é em torno disso. A Jerusalém que Cristo quis tantas vezes acolher sob suas asas como uma galinha junto os seus pintinhos, essa o expulsou para fora de seus muros e o crucificou no topo do Calvário. Há muita ternura na linguagem do Senhor aqui. A galinha juntando os seus pintinhos. Jesus estava prestes a suportar
as tempestades da cruz para oferecer proteção eterna para os seus eleitos. Até mesmo para Jerusalém, mas Jerusalém não quis. Jerusalém rejeitou. Meus irmãos, essa noite eu falei sobre uma santa convocação da parte do nosso Deus. A porta do reino é estreita e aqui nós vemos a coragem e a compaixão do nosso Salvador. Meus irmãos, eu não sei como é que está a sua vida essa noite, mas às vezes nos surpreendemos com o que se passa no nosso coração. Não sei. E também não estou interessado em saber. Mas Deus sabe. Sabe exatamente tudo o que está acontecendo. Deus sabe exatamente tudo aquilo que precisa ser ajustado e moldado conforme a palavra dEle. Se você essa noite está em alguma situação de risco, não se engane, não se engane. Por Cristo Jesus, não se engane. Os praticantes da iniquidade não vão herdar o reino de Deus. Não haverá jeitinho. Não tem jeitinho para entrar no céu. Se você não ama o seu próximo, se você é avarento, se você é orgulhoso, se você está na prática de pecados como a mentira, de furto, de defraudação, meu irmão, você está distante do reino. Você está precisando ser salvo. Eu lamento te dizer isso. Não que eu seja mais santo que os irmãos, mas nós temos um padrão para avançar. Nós temos um padrão para chegar e nós precisamos prosseguir na santificação, vencer a cada dia. Não é o diabo, não é o mundo, mas é a nossa carne. Nós precisamos lutar contra a nossa carne, lutar contra o velho homem. A imagem retratada por Martinho Lutero sobre a santificação, para mim é uma imagem perfeita. A santificação, ou o velho homem presente no processo de santificação, é semelhante a alguém que cometeu um assassinato e para punir aquela pessoa, ela vai ter que carregar o cadáver da pessoa assassinada até o último dia de sua morte. Aquilo vai cheirar mal, aquilo vai incomodar. E ela vai olhar, ela vai lembrar do que ela fez. E ela vai clamar pela salvação do Senhor a cada passo que ela der. Mas se o pecado se tornou algo normal, a mentira social, né? Não, meu irmão. Nós precisamos, a porta é estreita. É estreita. Muito estreita. Então que Deus tenha misericórdia de nós, de todos nós. Hoje nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Que haja de fato um momento de reflexão do nosso coração. Se temos correspondido aos votos que fizemos a Deus diante da igreja. Votos de fidelidade, de segui-lo. E se não, que possamos nos quebrantar diante do Senhor. Para que haja de fato mudança. A exortação essa noite é: esforçai-vos. Agonizai pela salvação.